Agora a gente volta a falar sobre a reunião de John Kerry com Marina Silva e a promessa dos Estados Unidos de investirem no Fundo Amazônia. Para isso, a gente conversa agora com o ambientalista e deputado federal Newton Tato, do PT paulista. Oi, deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Prazer enorme falar com vocês aí na Jovem Pan. Agora, deputado, há pouco falávamos justamente sobre a importância, desses investimentos internacionais para a conservação, para a preservação de florestas brasileiras e, inclusive, dessa possibilidade de um aporte aí dos Estados Unidos no Fundo Amazônia de 50 milhões de dólares, bem aquém do que espera o governo brasileiro. A Alemanha, por exemplo, já anunciou um aporte de 200 milhões de euros. A Noruega foi muito além, anunciando um aporte de 2 bilhões de euros. Então, há essa expectativa de um anúncio americano, de um novo aporte nessa reunião de amanhã entre Marina Silva e John Kerry. Quais são as expectativas e a importância desses recursos aqui para o Brasil? Olívia, acho que primeiro nós devemos saudar de que o Brasil voltou para esse debate do enfrentamento da crise climática e voltou, provocando, inclusive, esse tipo de relacionamento, com os Estados Unidos, para trazer também os Estados Unidos à responsabilidade que nós estamos verificando que boa parte dos países que têm maior responsabilidade pelo aquecimento global, que historicamente emitiram mais gás de efeito estufa, estou falando dos países do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá e assim por diante, de vir e entender que a ciência está colocando que precisa tomar alguma atitude muito além daquilo que foi acordado até então. E que o Brasil já teve um papel importante para chamar a responsabilidade. E que o Brasil tinha sumido desta agenda. Estava negando, inclusive, as consequências das mudanças climáticas. Nós assistimos agora, esse desastre no litoral norte de São Paulo, e que é consequência, das mudanças climáticas. E vamos assistir com mais frequência, se a gente não tiver políticas para adaptação e para mitigação. Para políticas de adaptação, e de mitigação, os países em desenvolvimento precisam de apoio, de recursos, de tecnologia, para que os países possam também se desenvolver, buscar qualidade de vida para o seu povo, sem trilhar o mesmo caminho que Estados Unidos, que a Europa trilhou e que levou a essa situação de risco para a vida no planeta da forma como está colocado hoje. Então, é muito bem-vinda essa possibilidade dos Estados Unidos vir a contribuir com o Fundo Amazônia, da forma como Noruega e Alemanha já faz. E aí, respondendo você diretamente a pergunta, não está dado que este aporte vai ser de 50 milhões de dólares, porque todos sabem como é que funciona também nos Estados Unidos. Lá, vai ser definido depois pelo próprio presidente norte-americano, em diálogo, aprovado pelo próprio Congresso dos Estados Unidos, aprovação do Senado. E que não está em debate somente esse aporte financeiro para o Fundo Amazônia. Pelo que a gente acompanhou, inclusive, daquilo que saiu na imprensa mesmo, dessas reuniões, estão discutindo agendas, de como fortalecer, em especial, os espaços multilaterais para que todos os líderes do mundo assumam com mais responsabilidade o enfrentamento da crise climática e também, evidentemente, o que os Estados Unidos pode vir a contribuir com este esforço que outros países já vêm fazendo e internamente o Brasil já vinha fazendo, de criar um fundo específico para poder enfrentar os desafios que nós temos na Amazônia. Estancar o desmatamento, mas ao mesmo tempo, criar alternativas econômicas sustentáveis para os amazônicas, que vivem lá quase 25 milhões de pessoas. Não estamos falando só de povos indígenas e comunidades tradicionais, quilombolas, seringueiros. Nós estamos falando também dos amazônicos que vivem na cidade. E aí nós temos desafios muito grandes, que é
como é que a gente aproveita da biodiversidade, como é que a gente trabalha na perspectiva da agroecologia, como é que o Brasil possa se reindustrializar, agregando valor naquilo que tem de potencialidade. E para isso, evidentemente, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de investimento, nós precisamos de recursos. Então, é nesse sentido que a gente precisa saudar a volta do Brasil nesta agenda e com a possibilidade de buscar o apoio necessário para a gente enfrentar os desafios que nós temos internamente e, ao mesmo tempo, fazer o cumprimento da nossa responsabilidade nesse debate mais global, que é diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Agora, deputado, de que forma o Congresso pode ajudar em todos esses movimentos, em todo esse processo de preservação, de combate às mudanças climáticas, de combate ao desmatamento? Mostramos agora há pouco, tivemos um recorde de níveis de desmatamento aqui no Brasil, e inclusive essas questões climáticas e o desmatamento foram os principais temas, o foco desse encontro, dessa reunião de hoje, que teve a participação de John Kerry. De que forma o Congresso pode ajudar na determinação dessas políticas públicas para ajudar tanto nessas questões, como também nesses outros pontos que o senhor citou, que é de permitir com que as populações dessas regiões, dessas florestas, se aproveitem economicamente da biodiversidade para se manterem, para sobreviverem, sem estragar, sem prejudicar o meio ambiente? Tem duas linhas aqui. Primeiro, o Congresso, que tem um papel importante e estratégico para ajudar o esforço que agora o governo brasileiro está fazendo, tá? Primeiro é não aprovar projetos de leis que vão no sentido contrário. Estou falando do projeto que é autorizar mineração ou atividades degradantes em terras indígenas. Estou falando do projeto que já foi aprovado na Câmara e está no Senado de flexibilização do licenciamento ambiental, ou projeto de lei que vem legalizar terras públicas roubadas, griladas, invadidas, tá? Então, isso eu estou dando os exemplos aqui, ou projeto que vai flexibilizar mais a legislação para usar mais a química, agrotóxico, que também emite muito gás de efeito estufa. Então, isso não pode aprovar, mas, pelo contrário, o Congresso pode ajudar em aprovar o orçamento para a gente dar sequência na reestruturação de todos os organismos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, o INCRA, para dar as condições para fazer o trabalho de comando, de controle, de monitoramento, apoiar do ponto de vista do orçamento para que seja feito o investimento na perspectiva da agroecologia, da agrofloresta, do desenvolvimento sustentável, apoiar uma política que valoriza a floresta em pé, mercado de carbono, né? Apoiar, por exemplo, o projeto de lei de bioinsumos, por exemplo, para você usar os bioinsumos na própria agricultura e abrir mão, não precisar usar mais os fertilizantes químicos. Então, apoiar, entendeu, do ponto de vista da organização do orçamento, apoiar do ponto de vista de aprovar a própria estruturação que o governo está colocando, desenhando o próprio Estado para poder enfrentar os desafios, né, que estão colocando para o desenvolvimento sustentável. Tanto é que em várias áreas do governo colocou a área específica para poder fazer o enfrentamento da crise climática. Então, nós podemos não só segurar para que não tenha retrocessos do ponto de vista ambiental, da legislação ambiental, socioambiental, valorizar a inclusão, a diversidade, o conhecimento que tem dos povos indígenas, dos quilombolas, da agricultura familiar, apoiar projeto, por exemplo, que vai na perspectiva de produzir alimento saudável, tá? Para enfrentar a fome, para enfrentar a inflação, tá? Então, tem vários aspectos, né, de legislação que o Congresso tem um papel fundamental. E, ao mesmo tempo, evidentemente, fiscalizar para que o governo, aquilo que está se colocando e se propondo a fazer para enfrentar os desafios da agenda ambiental, da crise climática, fiscalizar, cobrar, tentar avançar mais, buscar, entendeu, o caminho que é ímpar para o Brasil. Ímpar para o Brasil. Nenhum outro país do mundo tem as potencialidades deste século para poder ter uma economia com base sustentável, de baixo carbono, tá? Como o Brasil tem. Então, até para a própria agricultura brasileira, que tem um potencial muito grande, que tem um peso importante do ponto de vista econômico, da balança comercial, tá? O mundo todo vai reclamar
que não tenha desmatamento, que não tenha emissões de gás de efeito estufa. E o Brasil tem essas condições para fazer. Por isso é bem-vindo, entendeu? Todo o apoio, que não venha com condicionante. A única condicionante que nós precisamos discutir com todo mundo que vem colocar apoio é que, além de apoiar o Brasil, para o Brasil fazer a sua lição de casa, é que nesses países também façam uma lição de casa. Então, eles também precisam diminuir as emissões. Este é um chamamento que a ciência está falando para todos os países. O Brasil tem uma pequena responsabilidade, menos de 5% das emissões, mas mais de 50% das nossas emissões está relacionado com o desmatamento, em especial na Amazônia. Por isso que é importante cuidar da Amazônia, porque boa parte das nossas responsabilidades das emissões de gás de efeito está na Amazônia. Mas os Estados Unidos, a China, a Europa têm uma responsabilidade muito grande. Então, o Brasil vai fazer a lição de casa e vai fazer aquilo que o próprio presidente Lula já está fazendo, conclamando a responsabilidade dos líderes mundiais a entrar de forma definitiva, né, e responsável, né, de forma responsável no enfrentamento da crise climática que os cientistas estão reclamando que não está sendo dado conta até esse momento. E por aqui a gente segue bastante atentos, deputado, a todas essas movimentações na área ambiental, tanto pelo Poder Executivo como também no Congresso Nacional. Agradeço demais a participação do senhor nesta segunda-feira. Conversamos com o ambientalista e deputado federal Newton Tato, do PT Paulista. Obrigada, deputado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Obrigado e parabéns por estar tocando esse tema que cada vez mais toca no dia a dia da vida de cada um e cada um nesse país inteiro, para a gente não assistir mais essas tragédias que a gente assistiu agora aí no litoral norte de São Paulo. Obrigado. Obrigada.